Olá pessoal, eu sou a professora Mônica Miller e estou aqui com vocês com mais uma aula sobre as questões específicas de educação física, já aí elaboradas, né, em provas antigas da banca COSEAC. Então, essa é a nossa aula 7, esse é o nosso vídeo 7. Vamos seguir. Antes, lembrem de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, porque a qualquer momento nós teremos mais vídeos. Bom, vamos partir para a questão 1. Acredita-se que os Jogos já eram celebrados em Olímpia, um vilarejo da Grécia, sendo os primeiros registros oficiais de sua existência encontrados datando de 776 a.C. Estes jogos duraram até o ano de 394 depois de Cristo, quando, por questões religiosas, isso é importante, né, foram extintos pelo imperador Teodósio de Roma. Em função dessas proibições, os Jogos Olímpicos ficaram inativos por aproximadamente 1500 anos. Graças ao reforço do pedagogo e esportista francês Barão Pierre de Coubertin, o nome já conhecido da galera da educação física, pode-se ver ressurgir já na era moderna o espírito olímpico. O Barão de Coubertin defendeu a criação de um órgão internacional, o COI, ou seja, o Comitê Olímpico Internacional, que unificasse os diversos esportes e que promovesse a realização a cada 4 anos, isso é um dado importante, gente, de uma competição de porte internacional entre atletas amadores, revivendo o que já havia acontecido na Grécia Antiga. Assim, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados no ano de 1896, após 2 anos da criação do Comitê Olímpico Internacional Então, gente, essa questão é uma aula, né? A gente tem aí uma aula com essa questão sobre os Jogos Olímpicos. Esse enunciado é bem rico, né? Porque a gente tem várias informações aí. Fala que os jogos já eram celebrados em Olímpia, um vilarejo da Grécia, os primeiros registros 776 a.C., duraram até 394 depois de Cristo, quando por questões religiosas foram extintos pelo imperador Teodósio de Roma, e ficaram aí nativos por 1500 anos. Depois, quando o pedagogo e esportista Barão Pierre, francês, né? Barão Pierre de Coubertin, ele conseguiu aí fazer com que ressurgissem os Jogos Olímpicos, né, na era moderna. Então são várias informações aí importantes. O espírito olímpico, o famoso aí, o tão falado espírito olímpico. O Barão Coubertin defendeu a criação de um órgão internacional, que foi o COI, né? E que unificasse os diversos esportes, então eu não marquei aqui, unificasse os diversos esportes e que promovesse a realização a cada 4 anos de uma competição de porte internacional para atletas amadores, revivendo o que já havia acontecido na Grécia Antiga. Assim, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados no ano de 1896, após 2 anos da criação do Comitê Olímpico Internacional. Então, se forem perguntar para a gente sobre a história dos Jogos Olímpicos, gente, a gente já tem a história nesse enunciado, né? Então, vamos lá. O que a nossa questão quer saber, né? Assim, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados no ano de 1896, após 2 anos da criação do Comitê Olímpico Internacional qual foi o local? A. Londres, na Inglaterra. B. Antuérpia, na Bélgica. C. Paris, na França. D. Berlim, na Alemanha. Ou E. Atenas, na Grécia, gente? Onde vocês acham que os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados? Muito bem aí quem respondeu Atenas, na Grécia, né? O Barão Pierre de Coubertin, lá em cima no nosso enunciado, está dizendo que os jogos eram celebrados em Olímpia, em um vilarejo da Grécia. Então, se a gente for pensar aí na lógica, né?
Seria excelente, imagina o Barão de Coubertin aí, Pierre de Coubertin, tão feliz, né, que ia ressurgir os jogos. Ele trabalhou muito para isso, né, fez um movimento grande a favor dos jogos, que eles foram considerados aí por esses 1500 anos, foram considerados como se não fossem de Deus, né, digamos assim, eram coisas que não eram de Deus. Então, pela igreja, lembrando aí do forte poder da igreja nesse tempo todo, né? Fez com que o imperador Teodósio proibisse os jogos. Mas Barão Pierre de Coubertin, ele fez aí uma força, defendeu a criação do COI, do Comitê Olímpico Internacional. 2 anos depois, em 1896, foram feitos os primeiros Jogos Olímpicos, onde? Na Grécia, né, gente? Em Atenas, ok? Então, essa primeira questão foi uma aula, né? 2, falando de Olimpíadas, de Jogos Olímpicos, a bandeira olímpica, com 5 anéis representando os continentes, entrelaçados sobre um fundo branco, é o símbolo da integração dos povos. Ela traz o lema olímpico Sitius, Altius, Fortius, ou seja, mais rápido, mais alto, mais forte. A bandeira olímpica foi concebida por Coubertin, olha aí, continuando aí, essa foi uma prova, gente, de 2016, ou 2000, mais ou menos, eu acho que foi 2016, da banca COSEAC, tá? Lembrando que a gente só tá resolvendo questões da banca, e ela costuma trazer, não só a COSEAC, mas as outras bancas também, a IBAN também, né? Costuma trazer uma sequência de questões, uma lógica aí das questões, e a banca fez isso também nessa época, né? Então vamos lá. A bandeira olímpica foi concebida por Coubertin, ainda foi ele, né, que concebeu a bandeira, nesse sentido de integração dos povos, 5 anéis representando os continentes, traz o tema olímpico Sitius, Altius, Fortius, mais rápido, mais alto, mais forte. Então, quais são as cores da bandeira, que é o que a nossa questão quer saber. A bandeira olímpica foi concebida por Coubertin nas cores A, verde, amarelo, branco e vermelho. B, verde, amarelo, branco, azul e preto. C, preto, vermelho, amarelo e azul. D, laranja, cinza, verde, azul e preto. E azul, vermelho, verde, amarelo e preto. E aí, gente, lembrando lá, né, dos 5 anéis aí que a gente nas escolas costuma trabalhar com os alunos, os Jogos Olímpicos, né? A gente divide aí em bandeiras. Tem escola que costuma dividir as bandeiras nas cores dos anéis, né? Dos 5 anéis representando aí os continentes. A gente consegue trabalhar interdisciplinarmente aí projetos maravilhosos. Mas vamos lá, gente. A gente sabe que são 5, então se são 5, a gente já elimina a letra A, porque só tem 4 cores, verde, amarelo, branco e vermelho. E a gente sabe que branco é o fundo. Então, gente, branco a gente não tem na bandeira, ó. Branco aqui também, né? A gente vai, não lembro a cor cinza, gente. Vocês já viram a cor cinza dos anéis? Nunca vi. Preto, vermelho, amarelo e azul só tem 4 cores aqui. Então, a nossa resposta é a letra E, azul, vermelho, verde, amarelo e preto. Então, a gente tem que saber ler a questão, a gente tem que saber pegar aí, ver as pegadinhas da questão, usar a lógica, o raciocínio, a interpretação, que a gente se dá bem na prova, ok? Então, as cores são azul, vermelho, verde, amarelo e preto. Na verdade, devia estar até preta, né? Mas são anéis, então por isso preto. 3. A ginástica artística. Opa, agora a gente vai falar da ginástica artística. Essa aula é diferente, a gente está falando mais de Olimpíadas, a gente está falando de ginástica, a gente está falando de Jogos Olímpicos, né? Vamos lá. A ginástica artística é um dos esportes mais assustadores que existem, né? Pois a perda do controle é um pecado mortal e o preço de desafiar a gravidade e aproximar-se da maior fantasia do homem, voar, é alto demais. Ela está dividida em 2 gêneros, o masculino e o feminino. De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, são os aparelhos da ginástica artística da categoria masculina. Gente, isso é muito perguntado também, né? Os aparelhos femininos e os aparelhos da categoria masculina.
Então, a gente percebe aí que o enunciado está trazendo aí, né, um dos partes mais assustadores que existem, mas a gente não está aqui para discutir o que a pessoa falou do enunciado, né? A gente está aqui para responder o que ela quer saber. Então, vamos lá. Quais são os aparelhos da ginástica da categoria masculina? Ginástica artística, lembrando, tá? A. Solo, cavalo com alças, argolas, trave, barra fixa e barras paralelas. B. Solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre cavalo, barra fixa e barras paralelas. C. Trave, solo, barra fixa, barras paralelas, disco e argolas. D. Trave, solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre o cavalo e barra fixa. E E. Solo, barra fixa, barras paralelas, argolas, disco e trave. E aí, galera, o que vocês lembram da ginástica artística na categoria masculina? Existem aparelhos que são específicos da feminina, né? E existem aparelhos que são específicos da masculina. No caso da masculina, a gente tem o solo, o cavalo com alças, as argolas, o salto sobre o cavalo, a barra fixa e as barras paralelas. Então, resposta correta é a letra B. Então, gente, lá na letra A, ele fala solo, cavalo com alça, argola, trave. Trave não é, ok? Na letra C, trave, solo, barra fixa, barras para disco, não tem disco, né, gente? Trave, solo, cavalo com alça, argola, salto sobre o cavalo e barra fixa. Então, aqui a gente não viu as barras paralelas. E letra E, solo, barra fixa, barras paralelas, argola, disco de novo aqui, gente. E a trave, a gente tem, então, na letra B, a resposta correta. Solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre o cavalo, barra fixa e barras paralelas. É a resposta correta. Questão 4. Os desportos aquáticos que fazem parte da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, CBDA, além da natação, são, vamos lá, A. Polo aquático e hidroginástica. Hidroginástica, gente. B. Hidroginástica e nado sincronizado. C. Polo aquático, nado com fitas e maratona aquática. Vocês já viram nado com fitas? D. Polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e maratonas aquáticas. E letra E. Hidroginástica, polo aquático, saltos ornamentais e maratonas aquáticas. Resposta certa, letra D, gente. Hidroginástica não, né? Hidroginástica não é um desporto. Então, onde a gente... Nado com fitas aqui não existe, hidroginástica aqui não existe. Então, a resposta certa é a letra D. Polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e maratonas aquáticas. Perfeito, vamos para questão 5. A participação dos jogadores de futebol de todas as áreas da sociedade. Então, a gente está falando aqui do futebol. Dos jovens aos idosos, homens e mulheres, em diferentes tipos de competições, aumenta exponencialmente ainda mais no país do futebol. E na biomecânica, as principais diferenças entre os indivíduos mais e menos habilidosos são baseadas na porcentagem relativa do movimento desenvolvido em cada uma dessas etapas. No chute, as divisões do movimento utilizadas por descreverem e definirem o chute na perspectiva biomecânica são além do ângulo de aproximação. Então vamos lá. Qual seria a descrição aí do chute? A. As forças relacionadas ao pé de apoio, a carga do movimento relacionada ao contato com o objeto, o movimento do membro responsável pelo chute, o contato com a bola e a continuação do movimento. Letra B. As forças relacionadas ao pé de apoio, tá igualzinho a letra A, a gente tem que observar isso também. O movimento do membro responsável pelo gol e o contato com a bola. Letra C.
As forças relacionadas ao pé de apoio, o movimento do membro responsável pelo chute, o contato com a bola, a continuação do movimento e o movimento responsável pela cabeçada. Então, a gente botou aqui, ele botou aqui a cabeçada, a gente está falando de chute. D, o contato com a bola, finalização do movimento, o movimento relacionado ao drible e o movimento responsável pela cabeçada. O movimento do membro responsável pelo chute, o contato com a bola, a continuação do movimento e as forças relacionadas com o pé responsável pelo chute. E aí, gente, é uma questãozinha típica aí de cinesiologia, né, do estudo do movimento. Vamos para a resposta certa. A resposta certa é a letra A, né? Então, as forças relacionadas ao pé de apoio, a carga do movimento relacionada ao contato com o objeto, o movimento do membro responsável pelo chute, o contato com a bola e a continuação do movimento seria a resposta certa. A gente viu aí, falou de cabeceio, né? Falou de gol, falou de várias coisas que não tinham nada a ver. Então, mesmo que eu não saiba descrever o chute, a gente vai achando as pegadinhas nas questões, a gente vai lendo com calma, né, imaginando a situação, a cena acontecendo e vai vendo se cabe ou não essa resposta, ok? Questão 6. Todo o trabalho desenvolvido, agora a gente vai falar de periodização do treinamento, deve encontrar-se enquadrado nos princípios do treinamento desportivo. Sendo assim, o valor dessa periodização assume dois papéis de grande relevância: a organização de todos os estímulos de forma apropriada, em consonância com todos os objetivos previamente determinados, e a otimização da performance através de um equilíbrio entre os esforços de treinamento e o tempo de recuperação necessário para o restabelecimento das reservas orgânicas. Beleza aqui então. Então ele está falando da organização de todos os estímulos de forma apropriada, em consonância com os objetivos, a otimização da performance através de um equilíbrio entre os esforços de treinamento e o tempo de recuperação. A utilização de diferentes formas de treinamento, que incluem o estímulo de diferentes métodos, estratégias, exercícios, intensidades, está relacionada ao princípio da. E aí, a gente agora quer saber, o autor, né, a banca quer saber qual é esse princípio, que inclui o estímulo de diferentes métodos, estratégias, exercícios e intensidades. Qual é? Letra A, individualidade biológica. B, sobrecarga. C, continuidade. D, especificidade ou variabilidade. Então, a gente tem que prestar atenção no enunciado, que o nosso enunciado tem a nossa resposta, a resposta que ele quer. Ele falou de organização de estímulos, ele falou de objetivos previamente determinados, performance através do equilíbrio dos esforços de treinamento e o tempo de recuperação, utilização de diferentes métodos, estratégias, exercícios e intensidades. Do que a gente está falando? Da individualidade biológica, da sobrecarga, da continuidade, da especificidade ou da variabilidade? Com certeza a gente está falando da variabilidade. Por quê, gente? A gente está, durante todo o tempo, a gente está tentando otimizar, a gente está equilibrando os esforços, a gente está utilizando diferentes formas de treinamento, né? Com diferentes métodos, estratégias, exercícios, intensidades. Então, a gente está no princípio da variabilidade, ok? Eu acho que essa tá tranquila, né, gente? Sem muita dúvida nessa. 7. O jogo é uma atividade, vamos marcar aqui o jogo, é uma atividade que desperta o interesse de todos, tanto de quem joga quanto de quem vê. Através dos jogos e dos esportes, surge a oportunidade de ensinar, aprender e aperfeiçoar não somente gestos motores, técnicos e táticos, mas também a coaprendizagem e o aperfeiçoamento de habilidades humanas essenciais, como criatividade, confiança mútua, autoestima, respeito, aceitação de uns pelos outros, paz, ciência, né? Espírito de grupo, bom humor, compartilhar sucessos e fracassos e aprender a jogar uns com os outros, ao invés de uns contra os outros, para vencer juntos. Os jogos cujos objetivos são para o bem comum e que através deles se pode estimular o desenvolvimento de atitudes positivas e a convivência em uma sociedade competitiva e individualista são denominados jogos, vamos lá, gente, A, competitivos, B, classificatórios, C, da paz,
D, cooperativos e E, escolares. Qual seria a resposta que você daria a essa questão? Competitivos, a gente são jogos, sabe que são jogos focados na competição, tem um ganhador, né? B, classificatórios, classificatórios não tem esse jogo, né? Da paz, também não tem. Cooperativo, são jogos em que todos ganham, né? A gente desenvolve atitudes de cooperação, todos os times saem ganhando, todos os jogadores ganham, né? E os jogos escolares. Ah, gente, a nossa resposta é a letra E, jogos escolares. Por quê? Porque são dois jogos escolares que a gente tem aí a preocupação com o bem comum e que a gente pode estimular o desenvolvimento de atitudes positivas e a convivência em uma sociedade competitiva e individualista. Então é na escola, agora eu lembrei até da musiquinha do professor Raimundo, né? É na escola que a gente aprende o sentido de ser. Então, são jogos escolares aí, mediados pelo professor, que vai estimular o desenvolvimento dessas atitudes positivas, né? E a convivência em uma sociedade competitiva e individualista. Então, é na escola que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, são jogos escolares, ok? Questão 8. A idade cronológica ou idade de um indivíduo é de uso universal. Estou falando de idade cronológica. Utilizando a classificação convencional de idade cronológica desde a concepção até o envelhecimento pode-se definir a adolescência, incluindo as fases pré e pós, olha, uma formação importante aqui no nosso enunciado, pré e pós-pubescência, tanto para homens quanto para mulheres, dentro da seguinte faixa etária. Então, ele não quer saber a idade da adolescência, ele quer saber envolvendo aí a pré e a pós-pubescência, né? Quando começam aí a surgir as características secundárias aí, né? Nos adolescentes. Então, vamos lá. A, 8 a 15 anos, do adolescente não, né? Do pré-adolescente, como nós chamamos, e no pós. B, 10 a 16 anos. C, 12 a 18 anos. D, 10 a 18 anos. Ou E, 10 a 20 anos. E aí, gente, seria um períodozinho antes, né? Quando os hormônios estão aí em transformação, já preparando o corpo para essa mudança da adolescência. Qual a resposta certa? Letra E. Vai de 10 a 20 anos. Sabendo aí que a nossa adolescência vai dos 12 aos 18 anos incompletos, né? A gente tem aí a fase dos 10 aos 20 anos. 2 anos antes, 2 anos depois, praticamente, para essa fase de pré e pós-pubescência, como está escrito aqui em cima. Ok? Então, gente, é isso, né? Nós terminamos aqui a nossa aula. Foram 8 questões, diferentes das questões que a gente já havia resolvendo, né? Então, a gente tem aí 7 vídeos antes desse, 6 vídeos antes desse, né? Esse é o nosso 7º vídeo. Então, espero que seja de grande valia para vocês. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, comentar. E até a próxima. Ative o sininho, que pode ser que a qualquer momento a gente tenha aí mais vídeos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.